Gêneros textuais da língua portuguesa, uma abordagem completa. Os gêneros textuais são como as roupas que vestimos nossas ideias. Cada gênero tem um estilo, uma função e uma estrutura específica, adaptada a diferentes situações comunicativas. O que são gêneros textuais? São as diferentes formas de organizar a linguagem para comunicar algo. Cada gênero textual possui características próprias que o diferenciam dos demais, como propósito comunicativo. Qual a intenção do texto? Informar, convencer, divertir, etc. Estrutura. Como as ideias são organizadas. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Linguagem. Que tipo de linguagem é utilizada? Formal, informal, técnica. Contexto. Onde e para quem o texto é produzido. Tipos de textos e seus gêneros. Existem 5 tipos textuais básicos, e cada um deles engloba diversos gêneros. Narrativo. Conta uma história, real ou fictícia. Gêneros. Conto, novela, romance, crônica, fábula, biografia, notícia, reportagem. Descritivo. Apresenta características de pessoas, objetos, lugares ou situações. Gêneros. Relatório, laudo, ata, bula de remédio, anúncio classificado, retrato, poema descritivo. Dissertativo expositivo. Explica um assunto, apresenta informações. Gêneros. Artigo de divulgação científica, resumo, resenha, tutorial, manual de instruções. Dissertativo argumentativo. Defende uma ideia, tenta convencer o leitor. Gêneros. Editorial, artigo de opinião, ensaio, carta aberta, manifesto. Injuntivo. Indica como realizar uma ação, dá instruções. Gêneros. Receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, lei. A importância de conhecer os gêneros textuais. Produção de textos. Ao dominar os gêneros, você consegue produzir textos mais eficazes e adequados a cada situação. Compreensão de textos. A identificação do gênero facilita a compreensão do texto, pois você já tem uma ideia da sua estrutura e do seu propósito. Análise crítica. Ao analisar um texto, você pode identificar o gênero e avaliar se ele cumpre sua função de forma eficaz. Para aprofundar seus conhecimentos. Leia bastante. Quanto mais você ler, mais familiarizado você ficará com os diferentes gêneros textuais. Observe a estrutura dos textos. Preste atenção em como as ideias são organizadas, que tipo de linguagem é utilizada e qual o objetivo do texto. Pratique a escrita. Escreva diferentes tipos de texto para desenvolver suas habilidades. Gêneros textuais versus tipos textuais. Qual a diferença? Uma dúvida comum na área da linguagem é a distinção entre gêneros e tipos textuais. Embora estejam interligados, eles possuem características e funções diferentes. Tipos textuais. Estrutura básica. Referem-se à organização estrutural do texto, à sua composição linguística. São como os ingredientes que compõem um texto. Características. São mais abstratos e se concentram em elementos como narração. Conta uma história com personagens, enredo e tempo. Descrição. Apresenta características de pessoas, objetos, lugares, etc. Dissertação. Expõe ideias, argumenta, convence. Injunção. Indica como realizar uma ação. Exemplo, um romance, gênero, é construído predominantemente a partir da narração tipo. Gêneros textuais. Função social. Referem-se à função comunicativa do texto em um determinado contexto social. São as receitas que utilizamos para construir textos. Características. São mais concretos e se manifestam em formato, estrutura visual específica, carta, artigo, bula, etc. Linguagem, vocabulário, registro, estilo próprios. Conteúdo, temas e assuntos característicos. Público, a quem o texto se destina. Exemplo, uma carta, um artigo de opinião, uma receita culinária são todos gêneros textuais distintos. Em resumo, tipos textuais são como as ferramentas que utilizamos para construir os textos. Gêneros textuais são as construções que realizamos com essas ferramentas, com um propósito específico em um determinado contexto. Um gênero textual pode combinar diferentes tipos textuais. Um artigo científico, por exemplo, utiliza principalmente a dissertação para expor ideias e a descrição para apresentar dados. Um romance, além da narração, pode conter descrições de cenários e diálogos que utilizam a linguagem direta. Por que é importante saber a diferença? Produção de textos. Ao identificar o gênero, você sabe qual a estrutura e a linguagem mais adequadas. Compreensão de textos. A identificação do gênero facilita a interpretação do texto, pois você já tem uma ideia do seu propósito. Análise crítica. Ao analisar um texto, você pode avaliar se ele cumpre sua função de forma eficaz. Em suma,
Ao compreender a diferença entre gêneros e tipos textuais, você se torna um leitor e escritor mais eficiente, capaz de produzir e interpretar textos de forma mais precisa e adequada a cada situação. Fatores que influenciam a evolução dos gêneros textuais. Novas tecnologias, a invenção da escrita à imprensa, o computador e a internet revolucionaram a forma como nos comunicamos, gerando novos gêneros e transformando os já existentes. Mudanças sociais, as transformações na sociedade, como a urbanização, a industrialização e a globalização, influenciam a forma como nos relacionamos e, consequentemente, os gêneros que utilizamos. Avanços científicos, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia gera novos conhecimentos e exige a criação de novos gêneros para divulgá-los. Movimentos culturais, movimentos artísticos, literários e sociais moldam a linguagem e os gêneros textuais. Exemplos de evolução. Da carta ao e-mail. A carta, antes a principal forma de comunicação à distância, foi substituída pelo e-mail, que é mais rápido e prático. No entanto, o e-mail ainda mantém características da carta, como a saudação e a despedida. O surgimento das redes sociais. As redes sociais deram origem a novos gêneros, como posts, tweets, stories, que exigem uma linguagem concisa e informal. A popularização dos blogs. Os blogs permitiram que qualquer pessoa se tornasse um autor, gerando uma diversidade de gêneros, desde diários pessoais até artigos especializados. A adaptação dos livros. Os livros eletrônicos e os audiolivros são novas formas de consumir literatura, que se adaptam às novas tecnologias e aos hábitos de leitura dos leitores. Tendências atuais. Gêneros híbridos. A combinação de diferentes gêneros é cada vez mais comum, como os infográficos, que combinam texto e imagem. Linguagem informal. A linguagem informal se torna cada vez mais presente em diversos gêneros, inclusive em textos mais formais. Multimedialidade. A integração de diferentes mídias como texto, imagem, áudio e vídeo é uma característica marcante dos gêneros textuais contemporâneos. O futuro dos gêneros textuais. É difícil prever com exatidão como os gêneros textuais vão evoluir no futuro, mas é certo que as tecnologias continuarão a desempenhar um papel fundamental nesse processo. Novas plataformas e ferramentas de comunicação surgirão, e os gêneros textuais se adaptarão a essas mudanças. Em resumo, a história dos gêneros textuais é uma história de constante transformação. As mudanças sociais, tecnológicas e culturais moldam a forma como nos comunicamos e, consequentemente, os gêneros que utilizamos. É importante acompanhar essa evolução para compreender melhor a linguagem e se comunicar de forma mais eficaz.